Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Marques e essa é a 7ª edição do DLCast, o podcast do jornal Diário do Litoral. Aqui nós contamos as histórias mais sombrias e sobrenaturais de Santos e região, e relembramos ainda causos e crimes que chocaram a todos nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E no programa de hoje, o maníaco da peruca, o caso do dentista assassino. Meus amigos e minhas amigas, para contar essa história, nós vamos voltar não muito distante, nós vamos voltar até o ano de 2014, quando o empresário Agilson de Carvalho, de 54 anos, foi baleado na cabeça após sair de uma das unidades da sua clínica odontológica no bairro do Gonzaga, em Santos. Uma clínica à época muito famosa, uma clínica muito procurada, Clínica Dentária Americana. Para quem não se recorda muito, essa clínica ela tinha uns comerciais nas rádios e na TV com uma musiquinha no ritmo de forró. A gente vai colocar um pedacinho para vocês aqui, um trechinho de um dos comerciais, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar. Só pelo som vocês vão lembrar dessa clínica. Vamos lá, gente. A Clínica Americana, além de ser referência em implantes dentários, é a única que oferece para você e sua família o que tem de mais moderno e melhor na odontologia num só lugar. Volte a sorrir na Clínica Americana, o lugar certo para tratar os seus dentes. Bom, o empresário saía da sua clínica no dia 23 de dezembro de 2014, véspera de Natal, já era noite, porém, pela época festiva, ainda havia movimento na rua, ainda mais no Gonzaga, um dos principais centros de compra, né, da cidade. Me recordo a época que isso foi um choque, até mesmo no Facebook, as imagens das câmeras de segurança começaram a rolar por todos os lados, e isso impactou muito a mídia aqui regional. O Diário do Litoral esteve em cima disso, em cima da cobertura do episódio, porque o crime ocorreu na frente de pessoas que saíam de lojas com suas compras de Natal, crianças que acompanhavam seus pais para comprar os seus presentes. O assassino, em nenhum momento ele se intimidou pelo fato da época natalina e a quantidade de pessoas na rua. Ele simplesmente foi lá e deu um tiro na cabeça do Agilson de Carvalho. Depois de alguns meses, em 15 de julho de 2015, o assassino volta a atacar. Dessa vez, o alvo foi a irmã de Agilson. Os irmãos eram sócios da Clínica Dentária Americana. A senhora Aldaci Correia de Carvalho, de 56 anos, saía de uma das unidades da Clínica Americana, dessa vez no centro de Santos. Ela estava acompanhada com mais duas pessoas. Uma dessas pessoas, o sobrinho dela e também do Agilson, que havia sido morto em 2014. Eis que o maníaco ele volta a atacar, dessa vez com uma peruca, e ele abre fogo contra as 3 pessoas que estavam deixando a clínica. A Aldaci, ela foi morta a queima-roupas. O sobrinho dela e do Agilson, ele foi atingido, mas sobreviveu. E o irmão da Aldaci, o Arnaldo Correia de Carvalho, ele ficou 4 meses internado e veio a falecer depois. Ou seja, o maníaco, ele havia ali liquidado os 3 irmãos, os 3 sócios da Clínica Dentária Americana. Mas ele não parou por aí. Ele volta a atacar em 23 de setembro de 2015, ou seja, 3 meses após ele ter executado a Aldaci. Ele ataca uma funcionária da clínica novamente no Gonzaga assim que ela deixava o local. Ela leva vários tiros, mas consegue escapar. As câmeras de segurança mais uma vez flagram que o assassino, o maníaco, o serial killer,
ele mais uma vez usava uma peruca. Quem dará mais detalhes sobre esse crime, esses crimes, né? Não esses crimes, é o também jornalista LG Rodrigues. Fala aí, LG. E apesar desse ser um crime mais recente na história da Baixada Santista, não é muita gente que se recorda de todos os detalhes das mortes em série orquestradas pelo maníaco da peruca. Mas o primeiro homicídio se deu em 23 de dezembro de 2014. Agilson Corrêa de Carvalho, de 54 anos, era empresário e estava acompanhado do sobrinho no momento em que o assassino usou uma arma de fogo para atirar contra ambos. Apenas Agilson foi atingido. Apesar de ter sido resgatado pelo SAMU e levado para a Santa Casa de Santos, ele morreu 3 dias após o atentado. À época, poucos imaginavam, mas o assassinato seria apenas o primeiro de uma série de atentados que viriam a recolocar a Baixada Santista nos holofotes da mídia de todo o país. A segunda ocorrência se deu menos de um ano após esta primeira. Em 15 de julho, a irmã de Agilson, a também empresária Aldaci Corrêa de Carvalho, de 56 anos, foi a segunda vítima fatal do caso. Ao usar uma peruca para se disfarçar, o assassino esperou o momento em que ela deixava sua clínica no centro de Santos para atirar contra a vítima e outras 2 pessoas que a acompanhavam. Aldaci foi morta a tiros a queima-roupa e as outras 2 pessoas que a acompanhavam também foram atingidas. Uma delas era o sobrinho de Agilson e Aldaci. O rapaz de 21 anos precisou ser hospitalizado às pressas, mas sobreviveu à tentativa de assassinato. A segunda pessoa que acompanhava Aldaci no momento dos tiros era Arnaldo Corrêa de Carvalho, de 54 anos, que morreu depois de ficar 4 meses internado. Esse segundo atentado levou as autoridades a ligar ambos os crimes separados por 7 meses, e se iniciava ali uma investigação da ação de um possível serial killer. O terceiro e último atentado se deu em 23 de setembro de 2015, 2 meses após Aldaci ser morta. O homem que vestia a peruca para se disfarçar disparou 4 vezes contra uma funcionária de uma clínica no bairro do Gonzaga, mas a vítima conseguiu escapar. Dali em diante, as imagens das câmeras de monitoramento no local auxiliaram as autoridades, que conseguiram identificar o maníaco da peruca quase 10 meses após ele ter cometido seu primeiro crime. Bom, meus amigos, minhas amigas, o maníaco da peruca, como ele ficou conhecido, era o dentista Flávio do Nascimento Graça, de 39 anos. O Flávio acabou sendo preso no dia 29 de novembro de 2018, ou seja, 4 anos após as primeiras investigações começarem. Segundo Flávio, ele alegava que após a clínica americana ser instalada na cidade, o movimento na clínica dele, no consultório odontológico dele, havia caído. E que ele não deixariam as coisas baratas, eles não deixariam as coisas assim. A clínica americana, segundo o pensamento de Flávio, o levou à falência. E ele teria que liquidar os donos dessa clínica para que o seu consultório odontológico voltasse a prosperar. As imagens dos crimes circularam não só na Baixada Santista, nos jornais daqui, nos jornais locais, elas circularam o Brasil todo. A notícia do maníaco da peruca rodou os 4 cantos do país. As imagens compartilhadas em redes sociais também rodaram todos os lugares. E através dessas imagens, colegas de faculdade do Flávio identificaram algumas semelhanças entre o maníaco da peruca e a pessoa que estudou com eles em sala de aula, que estudou odontologia com eles. Foi então que eles procuraram a polícia e começaram a dar mais características sobre Flávio. O Flávio, nesse período, ele apagou todos os seus registros, né, desde do último crime, na tentativa de homicídio em cima da funcionária da clínica. Quais seriam esses registros? Ele apagou, ele cancelou, ele fechou todas as suas contas bancárias, ele deletou os seus e-mails,
deletou suas redes sociais. Na época o Facebook estava aí com mais força, e ainda tentou cancelar também o seu registro de participação no Conselho Regional de Odontologia. Só que ele acabou não conseguindo, porque ele tinha muitos débitos com a entidade. Ao chegar na casa de Flávio, os policiais se depararam com dezenas de livros que falavam sobre rituais de magia negra e sacrifícios. Nos seus depoimentos, Flávio, o maníaco da peruca, dizia não se lembrar dos crimes. Em junho do ano passado, em junho de 2020, o Ministério Público não acatou a defesa do Flávio, que dizia que ele sofria de transtornos psicológicos, que ele tinha esquizofrenia, e determinou que ele fosse a júri popular, em uma data ainda não definida pela Justiça. O atraso talvez se dando até por conta da pandemia e tudo o que aconteceu. O advogado de Flávio ainda tenta, através de recursos, reverter a decisão da Justiça. E Flávio continua à disposição das autoridades, aguardando a data em que ele vai a júri popular, caso o advogado não consiga reverter essa decisão. Esse crime especificamente, quando ocorreu o primeiro crime, o primeiro assassinato, lá em 23 de dezembro, que a gente falou no comecinho, o assassinato do Agilson, num primeiro momento, a polícia jamais poderia dizer que ele seria o primeiro de uma série, de que a família do Agilson, né, os seus irmãos sócios da clínica, estariam correndo perigo. Somente no segundo assassinato, como o próprio LG disse, em 15 de julho de 2015, foi que a polícia ligou os fatos, ligou as coisas, e partiu aí então a fazer uma investigação sobre pessoas que talvez o Agilson, a Aldaci, o Arnaldo tivessem problemas, inimigos, inclusive concorrentes também. Somando, desde quando a polícia começou as primeiras investigações, foram 4 anos até a prisão do Flávio. Nós também pesquisamos, tinha uma referência, a mãe dele. A polícia chegou até a casa da mãe do Flávio, onde lá encontrou um tênis que ele supostamente teria utilizado em um dos assassinatos, mas a mãe também disse que não sabia do paradeiro do filho, né? E aqui nós não estamos criticando a atitude da mãe, porque por mais que para nós pareça uma coisa absurda, nós também sabemos como é o coração de mãe, né? A mãe, mesmo sabendo que o filho está errado, e eu tenho certeza que ela sabia que o filho dela estava errado, a mãe tenta de todas as formas proteger, né? A mãe não quer de forma alguma que seu filho sofra. Mãe que é mãe, né? Mãe que faz o seu papel de mãe com letras maiúsculas e garrafais. A mãe sempre tenta proteger, mesmo sabendo que seu filho poderia ser um criminoso. Essa foi mais uma edição do DL Cash, a 7ª edição do DL Cash, que teve a minha participação, o jornalista Jefferson Marques, e do também jornalista e colega de Diário do Litoral, LG Rodrigues. Esse episódio e todos os outros 6 primeiros episódios do DL Cash estão disponíveis no nosso site, que é o www.diariadolitoral.com.br, e também nas principais plataformas digitais. E nós também estamos no YouTube. Nas redes sociais vocês também encontram o Diário do Litoral facinho, facebook.com/Diário do Litoral, e no Instagram só colocar Diário do Litoral tudo junto e sem acento, você já vai
nos encontrar. Não esqueça de seguir as páginas do jornal nas redes sociais, de compartilhar os conteúdos. Se você gosta dos podcasts, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Nos ajude a passar esse conteúdo para frente. E eu já aproveito também a oportunidade para agradecer a todos que estão acompanhando esses podcasts. Nossos números são muito interessantes para um podcast que começou agora, há pouco mais de um mês. E nós estamos com acessos bem legais. Então eu quero aqui, em nome de toda a equipe do Diário do Litoral, agradecer a vocês que estão dando essa honra para nós. Bom, eu encerro por aqui. Na próxima semana eu volto com a 8ª edição, então, do DL Cast. Um abraço a todos e tchau.